Olá, oitavo ano, aqui é o professor Humberto, com mais uma videoaula para vocês de Matemática 2. O nosso assunto de hoje é a chamada coletas de dados, uma parte da estatística que nós estudamos aqui no oitavo ano. Na verdade, é uma parte bem introdutória da estatística, tá certo? Alguns alunos do oitavo ano fizeram uma pesquisa de opinião junto a seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final do ano, tá? Nós temos aqui a anotação desses dados, né? Alguns preferem parques de diversão, alguns praia, 15 na verdade, né? Preferem parque de diversões, 16, 6, a praia, 9, o camping, fechando um total aí de 30 alunos. Pena que todos esses tipos de passeio, por enquanto, não estão sendo possíveis, tá certo? Então, nós temos aqui uma coleta de dados de uma pesquisa feita com os alunos da turma do oitavo ano. O que é que nós podemos falar sobre esses dados? Bom, na primeira coluna, nos tipos de passeio, nós consideramos esses tipos de passeio, essas respostas, como sendo uma variável estatística ou simplesmente a gente chama de variável, tá certo? Então, parque de diversões, praia, camping, né? São variáveis aí dos tipos de passeio que foram escolhidos, tá? Variáveis como essa, que não apresenta valores quantitativos, ninguém tem quantidade, só para onde quer ir, são chamadas de variáveis qualitativas, tá certo? Então aí, quem escolheu os tipos de passeio que queria fazer, o nome de cada tipo de passeio, é considerado uma variável qualitativa, tá? Alguns outros exemplos de variáveis qualitativas é, por exemplo, sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor dos olhos, tudo isso são variáveis qualitativas, tá? As variáveis qualitativas se dividem em variável qualitativa ordinal ou variável qualitativa nominal. Quando é que ela é uma variável qualitativa ordinal? Quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências, tá? Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa na escola sobre nível de escolaridade, alguns alunos estão no infantil, alguns alunos Fundamental 1, Fundamental 2 e, né, até o Fundamental 2. Então, esse tipo de variável aí, tá bom? Que separa por nível, no caso, é chamada de variável qualitativa ordinal, tá? Quando ela não determina uma ordem, nós chamamos de variável qualitativa nominal, tá bom? Por exemplo, os tipos de comemoração que a gente viu lá na tabela, tá certo? Ou então, estado civil, solteiro ou casado, não tem ordenação. Cor dos olhos, né? Azul, verde, tudo isso não tem uma ordem. Então, nesse caso, é chamado de variável qualitativa nominal. Já aquelas variáveis que aparecem em valores quantitativos, que aparecem em números, resultantes de uma contagem, ou que se pode medir, são chamadas de variáveis quantitativas. Por exemplo, a idade da pessoa, a altura, a massa, a quantidade de filhos. Tudo isso é representado por um número. Então, esse tipo de variável é chamada de variável quantitativa. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em discreta ou contínua. Quando é que ela é discreta? Ela é discreta quando ela é representada por um número inteiro, tá certo? Por exemplo, quantidade de filhos só pode ser representada por número inteiro. Ninguém tem um filho e meio, tá bom? Então, quando ela for representada por um número apenas por um número inteiro, ela é chamada de quantitativa discreta. Quando ela puder ser representada por um número decimal, fracionário, ela é chamada como quantitativa contínua, tá bom? Como, por exemplo, a massa,
Uma pessoa pode ter 80 kg, 80 kg e meio, 80,54 kg, enfim, são valores que podem ser representados de forma decimal. Aí a variável é chamada de variável quantitativa contínua, tá certo? Fiquem atentos a essas classificações aí, tá? Vamos falar agora sobre distribuição de frequência, tá? Fiquem bem atentos porque vocês vão precisar para responder a atividade que tem no material de vocês. A tabela ao lado apresenta o nível de instrução dos funcionários de uma empresa. Com base nessa tabela, vamos acrescentar outras colunas e organizar as informações da seguinte maneira. Nós temos aí 8 funcionários de uma empresa com doutorado, nível de instrução doutorado, 10 funcionários com mestrado, 14 graduados e 18 com ensino médio, representando aí um total de 50 pessoas, tá certo? Beleza. Nós vamos construir uma tabela contendo as seguintes informações: nível de instrução, frequência, frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada relativa, tá? Prestem bem atenção na explicação para vocês observarem o que é que significa cada um. O nível de instrução já tem lá na tabela que a gente organizou, doutorado, mestrado, graduação e ensino médio. A frequência também, a frequência é o valor absoluto de cada nível de instrução desse. 8 pessoas com doutorado, 10 pessoas com mestrado, 14 com graduação, 18 com ensino médio, totalizando 50 pessoas, tá? Agora vamos ver o que é essa tal de frequência acumulada. Turma, 8 pessoas possuem doutorado. Essa informação aqui na horizontal bate, não é? O que é que significa esse 18, professor? Esse 18 significa dizer que 8 pessoas possuem doutorado e 10 possuem mestrado. Esse 18 está dizendo que 18 pessoas dessa empresa possuem doutorado ou mestrado. Então, na verdade, é o resultado da adição desses dois valores aqui, ó, dessas duas frequências. Ele é o resultado do acúmulo dessas duas frequências, por isso chamado de frequência acumulada. O terceiro valor, 32 no caso, já é o resultado do acúmulo dessas três frequências aqui, ó. 8 mais 10 mais 14, que dá 32. Isso quer dizer que 32 funcionários da empresa possuem doutorado, mestrado ou graduação. E a última frequência acumulada, lógico que é o total de pessoas da empresa, que nesse caso são 50, né? É a soma 8 mais 10 mais 14 mais 18, que dá 50, tá bom? O que representa a frequência relativa? A frequência relativa é a porcentagem de cada valorzinho desse aqui da frequência. Como é que a gente determina a porcentagem, professor? Eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem fácil. Das 50 pessoas dessa empresa, 8 possuem doutorado. Então, se eu dividir 8 por 50, eu acho 0,16 ou 16%. Tá certo? É assim que a gente determina a frequência relativa. Dos 50 funcionários dessa empresa, 10 possuem mestrado. Então, 10 dividido por 50 dá 0,20 ou 20%. Das 50 pessoas dessa empresa, 14 possuem graduação. Então, 14 dividido por 50 dá 0,28 ou 28%. E das 50 pessoas da empresa, 18 possuem ensino médio. 18 dividido por 50 dá 0,36 ou 36%. Essa é a chamada frequência relativa, tá? E o que é a frequência acumulada relativa? Quando eu falo em acumulada, a gente já lembra aqui da frequência, né? Ela é a soma das frequências relativas, tá?
Por exemplo, a primeira frequência acumulada refere-se aos 16%, que são as 8 pessoas das 50. Mas esse 36% se refere exatamente desse acúmulo aqui, ó, 20 mais 16, que representa 36. O 64 já representa esses 3 acúmulos aqui, ó, 16, 20 e 28, que dá 64, tá? E os 100%, lógico, é a soma de todas as frequências relativas, é o acúmulo de todas as frequências relativas que apresentam um total de 100%, tá bom? Vocês vão precisar repetir isso aqui no exercício que vai aparecer aí no módulo de vocês, tá certo? E vamos falar agora sobre rol e intervalos de classe, tá? Nós temos aqui o professor de Educação Física do 8º ano, o Adriano, né? Ele tira uma aula aí para fazer a monitoração da frequência cardíaca dos alunos, tá? E aí ele constrói essa tabela aqui com os batimentos por minuto dos 30 alunos da turma, tá certo? Um deu 138, o outro 135 batimentos por minuto, o outro 129, enfim. Nós temos aí, ó, 5 em cada linha, 5 em cada coluna e 6 em cada linha, totalizando 30 alunos, certo? Quando o Adriano pega essa tabela e organiza esses valores em ordem crescente ou decrescente, nós criamos aí o chamado rol, tá bom? Então, o rol é nada mais do que a organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. 117, 118, 121, 125, tá bom? Também podemos representar esses dados em uma tabela de frequência. No entanto, como há poucos valores repetidos, seriam necessárias muitas linhas na tabela. Ou seja, a gente pode pegar esses dados e criar o que eu expliquei aqui há pouco tempo, que foi uma tabela de frequência, tá certo? Mas, se vocês observarem, são dados demais. Ou seja, isso aqui vai dar uma tabela muito grande, tá bom? Então, o que é que a gente faz? A gente organiza esses valores em intervalos de classe. O que são esses intervalos de classe? Prestem bastante atenção. Inicialmente, nós calculamos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Essa diferença é chamada de amplitude total. Se a gente pegar aqui a nossa tabela de dados e observar o maior valor, é 151. O menor valor, 117. Então, 151 menos 117 dá 34. Consideramos um valor conveniente um pouco maior do que a amplitude total. Ou seja, vamos pegar esse 34 aqui e acrescentar mais uma unidade. Vamos para 35. Por que 35, professor? Porque a gente pode pegar esses 35 e dividir em 5 partes. Se eu dividisse 34 por 5, não ia dar certo, porque não é divisível, tá bom? Então, lembra que a ideia é diminuir a quantidade de dados da nossa tabela. Então, nós vamos criar aí um total de 5 intervalos, tá bom? Então, 35 dividido por 5 dá 7. Então, esse 35 é o valor um pouco maior do que a amplitude. Esse 5 é a quantidade de intervalos que a gente vai trabalhar lá na tabela, tá certo? E o 7 vai ser chamado de amplitude de cada intervalo, tá? Só para vocês terem uma ideia melhor. O menor valor nós temos é 117. Então, vou pegar esse 117 e somar com a amplitude, que no caso é 7. 117 mais 7 dá 24. Então, nosso primeiro intervalo são todas as pessoas que tiveram batimento cardíaco entre 117
e 124, a quantidade de batimento por minuto. Depois eu pego 124 e somo mais 7. Então, esse segundo intervalo se refere a todas as pessoas que tiveram de 124 a 131 batidas por minuto, tá bom? De 131 até 138, 131 mais 7, são todas as pessoas que tiveram essa quantidade de batimentos por minutos aqui na tabela. Então, nós criamos aí 5 intervalos, que vai do 117 até o máximo, que é 152, tá? Por fim, nós vamos construir a nossa tabela. A primeira tabela, o primeiro valor, se refere à quantidade de pessoas que tem de 117 a 124 batidas por minuto. Onde é que eu acho essa frequência 3, professor? Eu vou voltar aqui a tabela para vocês, ó. De 117 até 124, aqui já é 125. De 117 até 124, nós temos esses 3 valores aqui, ó. 117, 118 e 121. Então, 3 pessoas estão nesse intervalo, entre 117 e 124. Por isso que aqui na tabela nós temos 3. Se a gente for observar quantas vão de 124 até 131 na tabela de novo, nós teremos 8. E daí por diante, tá bom? Dando um total aqui de 30 pessoas, tá? A frequência acumulada. A primeira é 3. A segunda é a soma 8 mais 3, que dá 11. A terceira é a soma 3 mais 8 mais 9, que dá 20. E aí nós vamos completando a nossa tabela até chegar ao total, que vale 30. A frequência relativa. Se eu dividir 3 por 30, nós vamos ter 0,10. Tá certo? E 0,10 é exatamente 10%. 8 dividido por 30 dá 0,26666, uma dízima periódica, 26,6%. E aí a gente vai completando todos os valores também, tá certo? 9 dividido por 30, que dá 0,30. 6 dividido por 30, que dá 0,20. E 4 dividido por 30, que dá 0,13333, uma dízima periódica. Somando tudo, o resultado vai fechar 100%. Tá bom? Nesse caso aqui, se vocês observarem, dá 99,9, né? Mais aproximadamente 100, tá certo? E a frequência acumulada relativa, a gente repete o primeiro valor e vai acumulando os outros, ó. 10 mais 26,6, 36,6, tá? 26 mais 3, mais 10 dá 36, mais 30, 66,6%. Enfim, isso aqui é o acúmulo de todas essas somas aqui, até resultar no final 100%. Tá ok? Então, resolvam as atividades relacionadas às explicações que eu mostrei aí. Vocês têm algumas páginas para resolver de atividade, tá? Guardem as dúvidas de vocês para a gente tirar lá na nossa videoaula, nosso plantão. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima aula.